Olá, bom dia. Vamos lá, hein, meninos? Bom dia, pessoal dos cursos aí. Só os vencedores. Salve. Opa, tamo junto aí, galera. Ó. Meninos, olha, em aulas passadas nós começamos o estudo da óptica, né? Estamos estudando a luz. Então, nesse comecinho, galera, a pegada nossa, a vibe é mais entender as coisas do que aquela batalha toda com cálculos, números, né? Ô, meninos, combinamos, né, galera? Aqui as ondas eletromagnéticas que a gente enxerga, nós chamamos de luz. Luz visível. Então, luz é o quê, cara? A gente combinou que luz é uma das várias ondas eletromagnéticas que existem na praça, né? Porém, são aquelas, né, que nós conseguimos ver. Das frequências que nós enxergamos, nós dividimos em 7 grupinhos. É bom memorizar. Sempre um V e 2 A, lembra? V-A-A, 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 né? Vermelho, alaranjado, amarelo, não é isso? Verde, azul, anil e o violeta. Quando essas 7 frequências chegam junto aos nossos olhos, nós enxergamos a cor branca, não é isso? Bateu a bad, bateu a recordação. Bad não, né? Recordação, né? Então, por exemplo, cara, a luz saindo aqui, né? Deixa eu abrir aqui o bate-papo aqui para interagir com o pessoal, meninos. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Pronto, está aberto na janelinha. Então, meninos, olha. Então, quando você olha, por exemplo, se na sua casa tiver uma lâmpada LED ou fluorescente, você vai ver ela na cor branca. Você está enxergando branco, cara, significa que dessa lâmpada aqui, ó, tá? A luz em meios homogêneos viaja em trajetória retilínea, né? Então, a luz vem em linha reta. Você está vendo branco, mas você tem que ter a consciência que estão chegando nos seus olhos. Você está vendo branco, mas estão chegando as 7 frequências juntas, né? Agora, por exemplo, quando você olha para um corpo que tem uma coloração diferente, mano, quando você olha para esse pincel aqui em casa as lâmpadas são de LED. Tá vindo luz do sol lá de fora, mas, cara, tá vindo aqui as 7 frequências juntas. Por que tu enxerga só na cor vermelha? Mano, a gente sabe que quando a luz bate no material e volta, tu tem a reflexão. Quando ela bate no material e fica, tu tem a absorção. Então, essa nossa amiga, por que ela está enxergando esse corpo aqui vermelho? Na realidade, nós estamos tendo 2 fenômenos aqui. A luz está saindo da lâmpada, o branco. O que vai acontecer? Esse corpo aqui, se ele tem a coloração vermelha, significa que ele vai absorver 6 do VAA, VAA, né? Subindo ou descendo, sempre vai ser um V e 2A. Faz um V, 2A, um V, 2A. Conta até dar 7, né? Então, esse corpo aqui, ele está absorvendo 6 frequências e está refletindo o sol vermelho. Por isso que ela está enxergando ele na cor vermelha. Por que nossa amiga aqui está vendo esse cara na cor vermelha? Esse corpo aqui, ele é um corpo, uma fonte de luz secundária. O que é uma fonte de luz secundária? Se você está me vendo, é porque a luz chegou até os seus olhos. Eu, cara, sou uma fonte de luz secundária. A luz que vem das lâmpadas aqui de casa são refletidas pelo meu corpo e chegam até os seus olhos. Essa tarja branca da camiseta aqui que tu tá enxergando, vem 7 ondas, ela reflete os 7, por isso que você enxerga branco. Essa parte vermelha aqui da minha camisa já é diferente. Ela recebe 7 frequências, absorve 6, e se tu tá enxergando vermelho é porque ela só reflete o vermelho. Mano, quando nossa amiga olha para esse corpo aqui que tem a coloração verde, ele está sendo iluminado com a luz branca, o que ele vai fazer? Se a cor dele é verde, significa que ele, do VAA, ele absorve 6, né? E ele reflete o verde. Se ele reflete o verde, ela vai enxergar ele na coloração verde. Então, a cor de um corpo tem a ver, cara, com as ondas eletromagnéticas que esse corpo reflete, não é assim? Tranquilo? Vou fazer uma pergunta, cara. Se essa lâmpada fosse azul, qual seria a cor desses 2 corpos? Se essa lâmpada aqui fosse monocromática e azul,
a nossa amiga aqui iria enxergar esses dois corpos com qual cor? Alguém dá a resposta aí no bate-papo. Se essa lâmpada aqui fosse monocromática azul, essa nossa amiga iria enxergar esses dois corpos aqui em qual cor? O Gustavo respondeu, o Matheus também. O Matheus, amigo, não. O Gustavão bateu na hora, certinho, Gustavo, preto. Se a lâmpada fosse azul, ela só emite luz azul. Sai azul, chega no olho dela o azul, ela ia ver a lâmpada azul. Porém, esse corpo vermelho, mano, o vermelho ele absorve todo mundo, menos o vermelho. Então, se chega só luz azul nele, ele absorve o azul. Ele não devolvendo ninguém, essa nossa amiga não iria chegar a luz no olho dela. Ela teria a impressão que o corpo é preto, como o Gustavo falou. Esse corpo é verde, significa que ele absorve todo mundo e só reflete o verde. Se eu jogo só luz azul nele, ele absorve o azul, e ele não refletindo ninguém, nossa amiga teria a impressão que ele é o quê? Preto. Então, meninas, a cor de um corpo pode mudar dependendo da fonte de luz que ilumina ele. Ah, professor, isso cai no Enem? Cai no Enem sim, tá? E olha para essa questão aí, foi uma questão do ano de 2014, que foi muito o quê? Uma questão que a galera errou muito. Porque quando a gente classifica o programa que separa as questões para a gente no Enem, ele classifica ela em questões, né? Fáceis, médias e difíceis. Essa questão lá no nosso banco de questões, ela é caracterizada como uma questão difícil. Tá? Então, nas estatísticas do Enem lá, cara, foi uma questão que muita gente errou. Então, meninos, excesso de confiança não é bom para ninguém não, hein? Aparentemente é uma questão besta, mas não é. Tem um textão ali, tem algumas armadilhas. Vamos ver se vocês conseguem fazer ela aqui, meninos, Vamos ler o texto, ele vai te dar uma aula. Tem alguns alunos que mexem com fotografia, com filmagem, quem gosta de pintar, né? Também tem uma noção disso. Vem pergunta no bate-papo, Andriele. Professor, se reflete preto... Não, peraí, Andriele. Preto é quando o corpo absorve tudo, tá? Então, aqui, Esse pincel, por que você está enxergando ele preto, Andriele? Preto. Aqui em casa, eu estou usando essas lâmpadas aqui, Tá? Você viu branco, viu? Você está vendo branco? Então, esse branco que você acabou de ver são as sete, entrando dentro dos seus olhos, tá? Esse pincel está recebendo 7 frequências. O que ele faz é absorver todo mundo e ele não refletindo nada, você vê na cor preta. Por que você está vendo esse quadro branco? Amiga, atrás da câmera tem a lâmpada. A luz veio a 7, ele reflete a 7, você enxerga branco. Por que você enxerga esse S aqui de vermelho? Ele recebe 7, absorve todo mundo e só reflete o vermelho. Por isso que você vê vermelho. Por que esse G aqui está azul? Ele recebe 7 frequências, absorve 6 e só reflete o azul. Então, se ele absorver todo mundo e não refletir nada, ele é o preto, tá? Tranquilo? Entendeu? Então, ele é branco quando ele reflete todas. E ele é preto quando absorve todas, tá? Vamos para a questão do Enem, galera. Vamos lá. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição da luz verde. Há consequências desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição cores-luz primárias, vermelho, verde e azul, e das cores-luz secundárias, amarelo, verde mais vermelho, ciano,
verde mais azul, e magenta, que é vermelho mais azul. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Letra A, ciano. B, verde. C, amarelo. D, magenta ou E, vermelho? Pensa muito bem antes de responder, porque essa questão foi uma das questões mais difíceis desse ano no Enem na prova de física. Eu falo mais difíceis porque é aquela que foi mais errada, né? O Enem, 15 questões de física, ele costuma colocar ali, cara, né? Mais ou menos metade disso questões fáceis, não é assim? Então, de 15 questões, você vai ter ali umas 8, 7 ali fáceis, né? 8, 7 fáceis. E aí, mano, você vai ter umas 3, 4 questões médias e 1, 2 que a gente chama de questões difíceis. E aí, alguém arrisca aí a alternativa? Alguém arrisca aí? Ó, a Sândila falou magenta, hein? D, ó. Certinho, galera. Show de bola, hein? Certíssimo, meninos. Ó, quem respondeu aí respondeu tudo certinho. Galera, aqui o maior erro, né? Maior erro. O texto falou pra gente que a lâmpada fluorescente, essa lâmpada aqui, fluorescente, ela vai emitir a 7, né? Então ela tem, ó, mas tem muito verde. Pra gente, mas às vezes não percebe, mas pro fotógrafo, falando, essa lâmpada tá saindo muito verde daí. Então, provavelmente essa questão é caracterizada como difícil, porque muita gente pensou assim, ah, peraí, tem muito verde, eu vou filtrar o verde, vou marcar a letra B. Porém, galera, essa é uma câmera fotográfica, tem uma interpretação ali. A luz vai ter que entrar para dentro da câmera. Então, o filtro, o que é um filtro verde? É um pedaço de vidro verde que você vai colocar na frente. Então, se você colocar um filtro verde, o que vai acontecer? Só vai atravessar a luz verde, sua foto vai ficar verde. Mano, pega uma garrafa daqueles Guaraná Antártica verde, eu ia falar cerveja, né? Pega uma garrafa de Guaraná Antártica verde, coloca na frente do seu olho. Você vai ver tudo verde. Então, quem marcou a letra B, galera, deve ter sido muita gente que fez isso nesse ano, porque muita gente errou essa questão. Mano, um filtro verde, nesse caso aqui, não é que ele vai filtrar o verde. Está falando um pedaço de vidro verde na frente da câmera. Aí a foto ia ficar toda verde. Então, a letra B é fake. Aí, André, professor, a explicação para ser uma magenta é porque essa cor é a única. Isso mesmo, André, certinho. Aqui era justo. Matou. O André, ó, eu estou devendo a parte do salário que eu ganho nessa aula aí, eu vou ter que fazer uma doação para o André, que é o que eu ia explicar agora. Galera, a resposta é essa. A luz vai sair e eu vou ter que filtrar, não vou? Mano, o meu filtro, se tem muito verde, eu não posso deixar o verde atravessar ele, tá? Mas, Adriele, professor ganha muito mal, amigo. Então, se eu te der, né, 20% do meu salário nessa aula, 20% num pequeno é um trem pequeno, né? Tá? Então, vai lá. Então, galera, eu vou ter que barrar o verde. Eu não posso deixar o verde atravessar. Meu filtro vai ter que barrar o verde, beleza, mas vai ter que chegar a luz na câmera. Ah, então beleza. Então vai ter que deixar passar o azul e o vermelho. Azul junto com o vermelho, azul, como a Sandra falou, azul junto com o vermelho, mano, tem que ser o filtro na magenta, tá? Quem mexe com pintura, quem mexe com artes, quem mexe com fotografia e filmagem, também tem o conhecimento dessas cores secundárias, tá? É assim, galera. Vermelho, verde e azul são cores ou frequências primárias. Porque eu jogando esses três no seu olho, tu pode ver até 10 mil cores diferentes, tá? Agora, as secundárias. Vermelho mais verde, você faz uma cor secundária chamada amarelo. Joga o vermelho no seu olho, joga o verde dosando, seu cérebro enxerga amarelo, tá? Se eu jogar verde com azul, é uma outra cor, que é o ciano, tá? E o magenta é tipo um roxo, que é a mistura de vermelho com azul. Mas vamos embora. Alguém não entendeu esse exercício? Se alguém não entendeu, fala. Olhando assim, é um exercício fácil, mas não foi. Porque quem fez o Enem esse ano, mas é um exame nacional, né, galera? Então, muita gente deve ter ido nessa letra B aqui, porque foi a questão do ano de 2014 de física que a galera mais errou. Mas vamos embora, segue o baile.
Isso para continuar, hein? Tem vários detalhezinhos na óptica que você pode se dar ao luxo, cara, meio que pular. Se você começar a ler o capítulo de óptica, rapidinho você vai dar uma brochada. Porque ele começa a definir, tá? A luz tem que vir de algum lugar. Então, fonte de luz. Você pegar o popô do vagalume, uma lâmpada, por exemplo, você tem uma fonte de luz primária, porque a luz foi produzida lá. Mano, quando você olha para a Lua, por exemplo, a Lua é uma fonte de luz secundária, porque a Lua não tem luz própria. A luz sai do Sol, bate lá e volta, assim? Nenhum vestibular, na prova do Enem, o cara vai te perguntar o que é fonte de luz primária, o que é fonte de luz secundária, tá? Em meios homogêneos, em materiais que têm as mesmas características, a luz viaja em linha reta. Ninguém vai te perguntar isso, tá? Ninguém vai te perguntar isso. Quando a luz bate no material, ela pode ser absorvida, ela pode bater e voltar a ser refletida, ou bater e entrar. Ela pode sofrer refração, né? Quando o material é transparente ou translúcido, a luz consegue atravessar ele. No material transparente, se os raios entram paralelos, atravessa também paralelo. Ninguém vai te perguntar o que é material transparente. Material transparente, eu coloco ele aqui na minha frente, você vai ver normal. O material translúcido, eu coloco na minha frente, você vai ver a imagem distorcida, borrada, tá? Quando a luz bate no material, e o material, tá? Ou só absorve, ou só reflete, ou absorve e reflete, não deixa ele refratar, você vai ter um material chamado de material opaco. Material opaco é aquele que não permite que a luz atravesse ele. Cara, nenhum vestibular vai te perguntar o que é um material opaco, tá? Tranquilo, senhores? Agora, o primeiro lance que tem um capítulo inicial de óptica que realmente cai, a gente encontra questões no vestibulares e no Enem, são conceitos relacionados ao quê? Sombra e penumbra, tá? E tem uma diferença, galera. O que é uma sombra e o que é uma penumbra, meninos? Quando eu tenho uma fonte de luz, tá? Ó, a luz está saindo dessa lâmpada. E quando eu tenho um objeto que é opaco, o opaco é um objeto que não permite que a luz atravesse ele. Então, quando eu tenho uma fonte de luz e um objeto opaco, se esse objeto aqui, o objeto tem dimensões muito maiores do que a fonte de luz, tipo isso aqui é um trem pequenininho, isso aqui é um trem grandão. Então, quando a luz bater aqui, ó, essa região aqui, ó, a luz não consegue chegar. Lembrando que a luz não pode fazer uma curva e chegar nessa região. Então, quando entre uma fonte de luz e um anteparo, tipo uma tela, eu coloco um material opaco, tá? Um material que não permite que a luz atravesse ele, se esse corpo for muito maior do que a fonte de luz, lá na tela vai ficar projetada uma região completamente escura. E isso a gente chama de sombra. Ninguém vai te perguntar o que é sombra, mas você tem que saber o que é uma sombra. Sombra, na física, para vestibulares e para Enem, são aquelas regiões onde a luz não consegue chegar. Então, ela vai ficar completamente, 100% escura. Mas é difícil eu fazer uma sombra aqui no meu quadrinho. Por quê? Mano, é difícil. Porque tem várias lâmpadas aqui, as janelas estão abertas, vem luz lá de fora. Então é difícil eu produzir aqui no meu quadro uma região que fica completamente escura, tá? Então, na maioria das vezes, o que a gente vê no nosso dia a dia é o que a gente chama de penumbra. Penumbra é aquela região onde a luz chega, porém ela chega parcialmente. Mano, essa lâmpada aqui, esse cara aqui vai barrar a luz, tá? Beleza. Se eu pego a luz saindo lá de cima da lâmpada em linha reta, ó, assim, para cá, em linha reta para lá, essa região aqui a luz não consegue chegar. Isso ficaria completamente escuro, seria uma sombra. Porém, essa região daqui de cima e essa daqui de baixo, ela ficaria parcialmente escurecida. Então, alguns raios chegam aqui em cima e outros não. Isso caracteriza o que a gente chama de penumbra. Então, menino, sombra é aquela região que fica completamente escura e a penumbra é aquela que fica parcialmente escura. Todo mundo entendeu a diferença entre sombra e penumbra? Todo mundo entendeu a diferença entre sombra e penumbra? Sombra é aquela região que fica escura por completo
e na penumbra é aquela região que fica parcialmente escura. Todo mundo entendeu a diferença dos dois? Tranquilo? Tá? Tá. Como que você determina isso, hein? Tá, beleza. Geometricamente, como é que você determina isso daí? Mano, primeiro, você vai precisar de um objeto que barre a luz, tá? Você precisa de um objeto que barra a luz. Esse objeto que barra a luz tem que ser o que a gente vai chamar de corpo opaco, tá? Ou seja, você precisa de um objeto que é opaco. Um objeto opaco, ele não permite o fenômeno da refração. Ou a luz bate e volta, ou ela bate e fica, assim? E você vai precisar de uma fonte de luz. Se eu marcar essa região aqui e falar que isso aqui é um anteparo, uma tela, tá? Se o objeto for muito maior do que a fonte de luz, mano, a fonte de luz é um pontinho, tá? A fonte de luz é um ponto. Quando o objeto o objeto opaco é muito maior que a fonte de luz, eu vou ter uma sombra, tá? Se o objeto opaco não for muito maior do que a fonte de luz, aí você vai ter sombra e penumbra. Se essa fonte de luz, ao invés dela ser pontual, ela é uma fonte extensa, aí, ó, agora é uma lâmpadazinha maior. Aí eu vou ter os dois, eu vou ter sombra e penumbra. Para determinar a região onde é formada a sombra, é só você mirar os extremos. Você vai mirar os extremos. A beirada desse cara com a mesma beirada do outro. A beirada desse cara com a mesma beirada desse. Traça uma reta. Aqui é desenho. Traça uma reta para cá, zinho. Traça uma reta para cá, zinho, tá? Então, se o seu olho estiver nessa região aqui, ó, seu olho aqui, tá? Faz de conta que isso aqui é um olho, tá? Mano, não tem como a luz em linha reta sair do vermelhinho e chegar aqui. Então, essa região aqui, ela ficaria completamente escura. Isso aqui seria uma sombra, tá? Beleza, aqui é a sombra. Aí você vai ter uma região em volta que vai ficar parcialmente escurecida. Para você descobrir a penumbra, aí você vai cruzar. Você faz o lado direito de um com o lado esquerdo do outro. Ou vice-versa. O lado esquerdo de um com o direito do outro. Então, se isso aqui é uma tela grandona, ao redor dessa parte completamente escurecida, você tem uma parte que vai escurecendo gradativamente ou parcialmente. Eu vou cruzar aqui, ó. Todo mundo aqui sabe cruzar, né? Sem conotação sexual. Todo mundo sabe cruzar, fazer um X aqui, ó. Eu vou cruzar para cá, tá? E vou cruzar para lá. Tchum. Aí, o que isso aqui me diz? Ó, o que isso aqui me diz, hein? Se o seu olho está nessa região, tá? Alguns raios de luz que veio dessa lâmpada chegam e outros não. Então, essa região aqui, ela vai ficar parcialmente escura. Parcialmente escura, você fala que é o quê? Que é uma penumbra, tá? Quanto mais perto da sombra, mais escuro. Ele vai perder. Tipo, aqui é 100% escuro. Aí 99%, 90%, 80%, 70%, tá? 10%, 5%. Quem tá aqui, a luz chega a 100%, tá? Então, você entendeu como é que você determina geometricamente a sombra e a penumbra? Na sombra, você vai mirar os dois lados. Direito de um, direito do outro. Esquerdo de um, esquerdo do outro. Traça duas retas, aquela região ali, sombra, tá? Aí veio aqui perguntas no bate-papo. A Maria Clara. Professor, eclipse da Lua é um caso? Sim, também. Parte dele, sim. A Andriele. Se o Sol é maior do que a Lua, por que tem eclipse solar? Amiga, o Adriano, é o seguinte, amiga, né? Os nossos olhos, o nosso cérebro tem o que a gente chama de perspectiva. A gente olha a partir de um certo ângulo, tá? O nosso olho vai abrindo um ângulo. Amiga, ó, esse apagador aqui, você entende que esse apagador aqui, ó, a perspectiva sua aqui, esse apagador aqui, vou colocar até deitado. Amiga, ele é menor do que a minha cabeça, não é? Mas eu colocando aqui, dependendo da perspectiva que eu colocar aqui, ó,
ele pertinho de você, eu tampou minha cabeça. O seu cérebro, ó, o seu cérebro tá achando que esse apagador é maior que a minha cabeça. Ó a perspectiva aqui. Ó, seu cérebro tá achando que isso aqui é grande, tá? E que minha cabeça é pequena. Agora eu vou trazer para a mesma distância. Ó a sua perspectiva mudando. Ó a sua perspectiva mudando, tá? Então, como o Sol está muito, 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 muito mais distante da Terra do que a Lua, a gente vê ele sob perspectivas diferentes, tá? Isso tem a ver com a pergunta da Andriele. Então, meninos, quer traçar a sombra? Mira os mesmos lados, direito de um, direito do outro, esquerdo de um, esquerdo do outro. Traça duas retas. Quer achar a penumbra? Aí você vai cruzar. Mira o lado direito de um com o esquerdo do outro. Traça uma reta, esquerdo de um, direito do outro. Cara, isso aqui é importante, porque tem a ver com os fenômenos de eclipse, né? Mano, ó, sombra e penumbra, como é que isso vai cair em vestibulares e já caiu o Enem? Duas possibilidades. Sombras e penumbras só são possíveis de serem formadas porque a luz viaja em trajetória retilínea. Sombras e penumbras só se formam devido ao fato da luz viajar em trajetória retilínea. Então, para vestibulares e Enem, sombras e penumbra, tá? Mostram para a gente um comportamento que é da luz viajar em linha reta. Sombras e penumbras também tem a ver com um fenômeno astronômico, chamado eclipse. Então, meninos, ó, a gente tem que entender a parada do eclipse aqui, hein? Eclipse já caiu várias vezes no Enem. Mano, o que é um fenômeno astronômico que nós chamamos de eclipse? O que é eclipse? O que é um eclipse? Vamos lá, meninos, ó, dá para ver a sombra aqui? A mão do cara muito maior do que essa lanterninha. Essa região aqui, ó, vou valer meu toba, que é uma sombra. Agora, por volta aqui, vai ter uma região que vai ficar levemente escurecida, que seria a penumbra, tá? Olha esse exemplo rapidinho, galera. Ó. Olha esse exemplo aqui rapidinho da Universidade Estadual lá de Londrina. Com uma escumadeira de cozinha, foi produzida essa curiosa imagem em uma camiseta, retratando um dos interessantes fenômenos cotidianos interpretados pela física, a sombra. E aqui, ó, camiseta assim, ela colocou aonde está escuro, porque a luz não chegou, onde está parcialmente escuro, porque parte da luz chega, né? Essa pergunta aqui eu posso mudar uma vírgula aqui e levar ela para uma resposta diferente. Opa, o que aconteceu ali? Assinale a alternativa que indica o fenômeno astronômico que tem a mesma explicação científica da figura. Mano, aí eu ia de quê, galera? Reflexão, refração. Só um minutinho, meninos. Liga. Reflexão, refração, absorção, miragem ou eclipse. Como ele falou em fenômeno astronômico, eu vou marcar, meninos, eclipse, tá? Se a pergunta fosse uma coisinha que eu mudasse aqui, mudava a resposta. Se ao invés de eu falasse fenômeno astronômico, eu falasse que fenômeno da luz está associado a essa imagem? Aí já ia mudar a resposta. Uma parte está clara e a outra está escura, é porque muitos raios de luz foram absorvidos pela escumadeira. Aí eu já iria marcar aqui a absorção, tá? Reflexão espetacular, isso aqui tá meio, né? Mano, é uma palavra que não existe. Tem reflexão, a gente vai ver depois com calma. Reflexão difusa, os raios entram paralelos e saem perdendo paralelismo. E tem a reflexão regular ou especular. Os raios entram paralelo, voltam paralelo. Tipo reflexão que vai rolar em espelho. Você entendeu? Pelo fato dele falar em fenômeno astronômico, que a alternativa correta teria que ser o eclipse. Então, bora. Vamos entender o que é o eclipse rapidinho, hein? Galera, vamos que nosso tempo está acabando aqui. Temos menos de 8 minutos aí. Cara, o que é o eclipse solar? Cara, eclipse solar
é uma situação onde a gente tem alinhamento do Sol, Terra, Lua. Um eclipse solar seria um fenômeno astronômico onde você vê o Sol desaparecer. Mano, agora tá de dia. Você não é besta de olhar para o Sol, porque tem muito ultravioleta que vai fritar a sua retina, né? Mas o Sol tá lá. Mano, se a Lua começasse a entrar na frente, ela poderia barrar parte dessa luz. Eu poderia ter um eclipse solar parcial. Ao invés de eu ver o Sol todo clarão, eu ia ver só uma parte dele. Mano, quando acontece isso, geralmente você pega aquela chapa de raio-x, dobra ela, coloca na frente e vê só uma parte do Sol desaparecer. Ou, se eu tiver numa região onde a Lua conseguiu barrar toda a luz do Sol, eu ia ver o Sol todo desaparecer. Eu teria um eclipse solar total. Tipo, ia ser o dia virando noite. Então é fácil. O que é o eclipse solar? É quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Isso acontece todo mês, cara. A Lua ficar entre o Sol e a Terra, todo mês acontece isso. Isso é uma lua que nós vamos chamar de a lua do vampiro, a lua nova. Porém, a Lua tem que ficar entre o Sol e a Terra, só que no mesmo plano. Depois eu vou explicar a fase da Lua, acho que hoje não vai dar tempo, tá? Mano, para acontecer um eclipse solar, nós temos que ter, vamos fazer uma colinha, a Lua entre o Sol e a Terra, e eles têm que estar no mesmo plano, tá? Quando isso acontece, galera, vai ter uma região aqui, ó. Quem for privilegiado, estiver bem onde está o meu laser, aqui a luz do Sol não chega. Aqui onde está o laser aí apontando na sua tela, eu teria a sombra. Quem estiver na sombra projetada pela Lua na Terra, vai ver um eclipse solar total. Vai ver o dia virar noite. Quem estiver nessa região aqui, ou nessa região de cá, vai ver um eclipse parcial. Quem estiver nessa região de cá, por exemplo, vai ver a parte de baixo do Sol escurecer. Quem estiver nessa região aqui que eu estou passeando o apontador, vai ver a parte de cima do Sol ficar escura. Então, quem estiver na penumbra, vai ver um eclipse solar parcial. Vai ver só parte do Sol desaparecer. Quem estiver nessa região aqui vai ser um dia de trabalho normal. Não tem nenhum fenômeno interessante. Você entendeu o que é o eclipse solar? Mano, dá um toque aí. Você entendeu o que é o eclipse solar? Meninos, todo mundo entendeu o que é o eclipse solar? Cara, eu vou explicar direitinho. Estamos falando de um assunto que já caiu e mais de uma vez no Enem. Nós encontramos mais de uma questão. Então aqui, galera, a gente tem que ir com calma aqui. Então, para quem está perdido, cara, o que é o eclipse solar? Então, eclipse solar. Eu tenho que ter a Lua entre o Sol e a Terra, porém eles devem estar no mesmo plano. Próxima aula eu vou falar sobre as fases da Lua. E todo mês a Lua gasta, eu acho que 21 dias para dar uma volta ao redor da Terra. Então, todo mês, a cada 21 dias, a Lua fica entre o Sol e a Terra. Porém, eles ficam em planos diferentes, tá? Todo mês tem uma Lua chamada de Lua Nova. Mas nem todo mês tem eclipse solar. Eclipse solar, às vezes, tem 2 por ano, às vezes 3, tá? Você vai entender direitinho quando eu passar o vídeo na próxima aula. Então, no eclipse solar, cara, você vai ter essa configuração aqui, ó. Grava aí, tá? Sol. Eu sei que a Lua, calma, bacana, eu sei que a Lua é bem menor do que o Sol. Só que a Lua está muito mais perto da gente, né? Então, a gente não tem a impressão de que a Lua é muito menor do que o Sol. Então, em perspectiva, meu Deus, na real, esse desenho está muito mentiroso. Isso aqui é muito maior que isso, tá? Ó, beirada de cima do Sol, beirada de cima da Lua, beirada debaixo do Sol, beirada debaixo da Lua, próxima reta. Quem tiver nessa região aqui, mano, vai estar o quê? Na sombra. Você vai ter um eclipse solar total. Então, quem tiver nessa região que eu estou chamando de sombra, vai ter um eclipse solar total.
Então, quem está nessa região A vai ver o quê, meninos? O que você aqui na Terra enxerga? Essa é a sua perspectiva, tá? Você vai ver o Sol como? Você vai ter a impressão que o Sol ficou todo escuro, tipo uma lua nova, tá? É assim que você vai ver o Sol, todo escuro. A lua vai tampar. Do mesmo jeito que esse apagador vai passar e vai tampar, que dá para fazer uma simulação, tá? Isso aqui é o Sol, isso aqui é o Sol, a lua passa, a lua barrou, não é assim? E vai embora, tá? Agora você vai cruzar, sem gracinha. Você vai cruzar. Teve gente que já com umas gracinhas, umas piadinhas aqui no PV aqui. Como assim vai cruzar? Vai fazer cruzada aqui, ué. Vai cruzar, beirada de baixo do um por cima do outro. Essa região aqui, ó. Vai cruzar. Cruzou. Essa região aqui, que eu vou dar uma pintada. Ui, vou chamar de B. E vou chamar de C. Isso aqui é uma penumbra. Aí, penumbra, tá? Então, quem está em B e em C vai ter uma perspectiva diferente. Porque se você está em B, você iria ver a parte de baixo do Sol desaparecer, tá? Então, quem está em B ia ver a parte de baixo do Sol desaparecer. Se você está mais perto da sombra, você vai ver a maioria do Sol escuro. Se você está mais para fora, mais longe, você vai ver a maior parte do Sol clara, tá? Quem está em C vai ver a parte de cima do Sol desaparecer. Ó. Tranquilo? Isso já caiu no Enem, cara. Tem questões disso aí, tá? Por exemplo, ó, se eu colocar o Celhão aqui, beleza? Tranquilo. E eu aqui, tá, beleza. Nós dois vamos enxergar um eclipse solar parcial. Só uma parte do Sol desaparecer. Mano, um iria ver o Célio mais perto da sombra, ia ver a maior parte do Sol escura. Eu, mais longe da sombra, ia ver a maior parte dele clara. Vai cair a conexão, galera. Se puder, faz uma colinha. Eclipse solar só acontece numa fase da Lua chamada Lua Nova. Eu vou reforçar isso aí na próxima aula, porque nós vamos começar a aula explicando as fases da Lua. Eu sei, eu já sabia também. Então, eclipse solar só acontece na Lua do Vampiro, na Lua Nova. Cheia, lua cheia. A lua cheia do lobisomem. Lobisomem, estranho. A lua cheia do lobisomem é a lua que é possível acontecer no eclipse lunar. Mas não vamos misturar, não. Se tiver um eclipse Foi solar... transformado em lobisomem.